Shalom a todos vocês. Esse é o canal Fiel ao Mundo, canal Walter. Mais uma vez eu quero meditar com vocês aqui no livro de Tiago, capítulo 3 e o versículo 3. Aliás, Tiago, capítulo 3 e o versículo 2. Vamos ler. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Pesados, amigo. Aqui o Tiago, ele escreveu esta carta alertando as suas comunidades, falando com eles sobre esse comportamento, Então, mostrando para eles, que todos tropeçamos, porque todos nós erramos, de verdade. Porque nós ainda temos dificuldade com muitas coisas. Porque muitas vezes também as pessoas que não têm muito conhecimento com as coisas, ele acha que está certo naquilo que ele aprendeu. E muitas vezes então, dessa forma, até que ele chega no pleno conhecimento total, ele já errou várias vezes. Então, todo homem que aceita o Evangelho, ele vem de lá com bastante bagagem. E essas bagagens, ele custa se livrar delas todas. E muitas vezes ainda continua errando depois que aceita um Evangelho ensinado baseado nas Escrituras. Mas aos poucos ele vai mudando a sua forma de ser, devagarzinho, como uma planta que é plantada, e a semente dela vai aos pouquinhos mostrando as folhas, e ela vai crescendo e se formando até chegar no pleno completo da sua formosura, de que ele já está pronto para dar frutos. Até chegar lá, então leva tempo. Todos nós corremos risco de errar. Então isso que ele escreveu são palavras certas, corretas, porque nem todo mundo começa certo. Quando ele já vem errado, por causa dos costumes anteriores que a pessoa já tem de natureza em seu próprio ser. Então, só aos poucos ele começa a se libertar de tudo. Então, repetindo para nós ficar bem familiarizado com o estudo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, é isso, Feliz, eu digo, aqueles que não têm defeito tanto, mas é mais fácil para se libertar. Mas tem pessoas que vêm carregadas de bagagem. Mas com a paciência, claro que ele chega lá, libertando uns pouquinhos, mas chega lá. No livro do Salmo fala umas palavras um pouquinho diferentes, Ele diz assim no Salmo 34, versículo 12, e fala assim: quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Então esse
É uma pergunta que foi feita, né? Isso aí só responde depois que você tem um conhecimento em todas as partes da Escritura. Talvez no começo só tem uma parte que ainda foi conquistada, mas nem tudo a pessoa tem por completo. Mas desejamos em nosso coração a pureza e a libertação, né, daquilo que nós já estávamos errados de fazer as coisas. E procuramos o bem, né? Procuramos o bem. Mas no versículo, no capítulo 34, versículo 13, aí do Salmo, fala assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Então já é um bom começo, né, que as pessoas têm. Você já tem uma parte principal, que é o desejo de ter largos dias, né, e para viver o bem. Você já tem isso à vontade em si. Agora, com o completo das palavras, mostrando a realidade das coisas que a pessoa já é costumeiro de fazer. Muitas coisas a pessoa faz por não ter experiência de discernimento das palavras corretas, e aí fica confuso. Mas com um pouco daqui, um pouco dali, da investigação, começa então a aparecer os defeitos que a pessoa já tem, que ele antes não pôde descobrir. Mas aí vai aparecendo aos pouquinhos. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. E é um bom começo. Começando a se libertar dessas coisas, então já está encaminhado para um bom caminho. Então o apóstolo Tiago falou dessas partes, né? Porque todos os tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então isso é bom. Agora, ele diz também aqui o seguinte, né? Temos o capítulo 3, que é o versículo 3, ele disse: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nós obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Agora, existem pessoas que é como um animal, que é um animal selvagem que muitas vezes não obedece o freio. Então coloca o freio na boca do animal, ele prefere sangrar a boca, rasga a boca, sangra mesmo. Porque quem está montado nele tenta fazer ele mudar de ideia, fazer ele obedecer as regras que ele está querendo que ele faça, guiando ele até o destino onde aquele que está montado quer que ele leve a ele. Mas o animal selvagem, ele não se raciocina que aquele freio que está colocado na boca dele é para dominar. E ele não aceita ser dominado pelo homem. Então ele prefere ficar com a boca rasgada, sangrando, do que obedecer quando aquele que está montado puxa a rédea. Olha, não é fácil. Então existem pessoas dessa forma, que muitas vezes não quer obedecer às regras, prefere se machucar e sangrar do que obedecer. Então tem pessoas dessa forma.
Muitas vezes, então, dentro da congregação, o pastor ensina, mas aquela pessoa é do coração tão endurecido que não obedece às regras que foi determinado, mostrando para ele, mas ele é insistente. Ele não sai da comunidade e fica sentado ouvindo, mesmo sem obedecer às regras que o pastor começa a mostrar que o ritmo correto, que a verdadeira religião tem que ser cumprida e obedecida, e não viver com fingimento. Então muitas pessoas ainda dentro da comunidade continuam ainda insistindo e não muda de ideia de jeito nenhum, como um animal que não aceita ser dominado por aquele que está montado nele. Então, isso também existe, essas coisas. Mas o Evangelho é para ser ensinado sem fazer excepção de pessoa, que ali a porta é aberta para todas as pessoas chegar e entrar. Agora, ele é quem tem que parar e pensar se a forma que ele está indo está certa ou está errada. Porque senão estaria perdendo seu tempo, porque não quer obedecer às regras. É como um animal selvagem que prefere sangrar a boca do que sujeitar aquele que monta nele e obedecer ele aonde ele quer que ele vá. Então é isso aí que acontece muitas vezes dentro das comunicações. Pessoas que não gostam de obedecer às regras, então não aceita o domínio de outra pessoa nas explicações. Então tem muitas coisas assim que acontecem. Mas o apóstolo Tiago continuou ainda ensinando no capítulo 3 e o versículo 4, vedes também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Agora vê, existem todas essas coisas. Algumas coisas obedecem àquela pessoa que está tomando, mas outros já não obedecem, são pessoas que têm dificuldade mesmo de obedecer. O Tiago 13, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e honra-se de grandes coisas. Vedes que grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Olha, que situação. Você veja que tem esses tipos de coisas, né, que acontecem muitas vezes dentro de uma congregação. Eles preferem se incendiar, mas não domina a sua própria boca, mas causa um problema sério, muitas vezes traz morte, consumição de sua alma. É a pior coisa que isto é o que acontece. Então, assim também a língua é um pequeno membro e honra-se e honra-se de grandes coisas. Vedes que qual grande bosque é um pequeno fogo incendeia. Então, de pouco a pouco, ela vai se aumentando. Depois Tiago diz, no capítulo 13, versículo 6, diz assim, a língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja que não é fácil. Essas coisas tudo acontece pela língua que a pessoa faz. As pessoas muitas vezes não param para poder pensar. O Evangelho é ensinado para a salvação, mas muitas vezes as pessoas que estão ali, congregam, nem todas as pessoas importam com a realidade. Aí passa ano mais ano dentro da comunidade, vive a vida toda, mas nunca se domina, nunca se liberta das certas coisas que eles têm de maus costumes. Continua sempre a mesma coisa. Isso então causa um grande problema para a própria pessoa.
e também muitas vezes enfermenta outras pessoas, faz as pessoas aprender coisas erradas da própria pessoa, a natureza. Então serve de incêndio para matar outras pessoas que não tem nada a ver com aquele problema. Muitas vezes os maus costumes de um passa para outras pessoas e no fim toda a congregação fica inflamada e pode ser consumida pelas teorias das imaginação, do coração de certas pessoas que muitas vezes dominam uma congregação. São poucas coisas, mas coisas mortíferas que está na língua daquela pessoa que fala, que transmite, que nem ele mesmo possa suportar, porque sabe que as coisas são diferentes da forma que ele acha que tem que ser. Então essas coisas passam pela mente dos seres que ainda não se converteram, tem apenas só o título de pastor, ou o que seja, então continua nas suas rebeldias e causa muitos problemas com as pessoas que estão indo para a salvação. Ele então não corrige e nem tampouco deixa as pessoas se corrigir, porque as pessoas ficam presas pelos seus ensinamentos que ele ensinou, e ele põe isso na mente de cada pessoa, faz que as pessoas sejam igual a ele. Então as pessoas ficam semelhantes ao autor que ensina essas coisas para os outros que estão dentro da sua própria comunidade. Então essas coisas, tudo acontece no mundo que nós vivemos. Mas o apóstolo ensinou essas coisas com segurança, né? Mostrando essas realidades. Então diz Tiago aí no versículo 7, porque todas as naturezas, tanto da besta, fera, como de ave, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Veja que Algo criou os seres humanos, o ser humano, e colocou o homem para dominar todas as coisas. E muitas vezes é dominado pelos seres humanos. Mas o homem, muitas vezes, ele continua na insistência que está certo e nunca se conserta, nunca quer ser domado por ninguém. Essas são as coisas erradas que sempre acontecem nesse mundo que nós vivemos. E aqui, prezado amigo, eu quero meditar com você no próximo vídeo. Shalom para vocês.